Flopar. Olá, boa noite, tudo bem? Camila, Ikaleu Mojuba, aguardando para ver se alguém vai entrar. Quantas pessoas que irão entrar aí? Acabei de convidar. Tinha encerrado, mas voltou. Será que alguém vai entrar? Ai, meu Deus. Boa noite. Meu nome é Camila, sou professora, pedagoga, grafiteira. Também sou aluna do curso de Yorubá, do projeto Luorê, do projeto Olodumare. Sou uma das administradoras do Grupo Poder Feminino pelo projeto Olodumare. Também sou uma das administradoras do grupo de Orim, que nós temos pelo projeto Olodumare no WhatsApp. Oi, tudo bem? Que linda você aqui, Ingrid, maravilhosa, Preta Flor. E o Malik, como tá? Espero que esteja bem. Ai, maravilhosa, obrigada por não me deixar sozinha, eu tava me sentindo tão mal de ficar falando sozinha. Oi, Janice, boa noite, agora sim, deu certo. Nossa, que alegria ter vocês aqui comigo. Muito obrigado por disponibilizar desse momento para a gente poder fazer essas trocas. Eu acho que é importante para a Ingrid também nesse momento aí do porpério, né? Nesse momento do pós-parto, né? Desses primeiros dias de vida do bebê, ter essas trocas com mulheres que ela é muito pesquisadora, sempre, né, questionadora, sempre quer saber, sempre quer conhecer. Aboro Aboye Alessandra Correia, seja bem-vinda. Seja bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui para minha realização de um projeto muito importante, que é o projeto Olodumare, o projeto Obriatã, o projeto Poder Feminino, né, que desenvolveu aí durante o mês de março diversas palestras com grandes mulheres, mulheres empreendedoras, né, mulheres dirigentes de casas, de candomblé, de quilombo. Foi de extrema importância, né? Foram muitos aprendizados. Foi um ganho enorme para a comunidade ultrapassar essas barreiras e os desafios, ainda mais nós como mães, né, que ficamos com uma demanda enorme. Boa noite, boa noite. Aburu Aboia Buxixé, Alexandra. Janice, muito obrigado por tudo. A Janice também fez palestra falando sobre o empreendedorismo, né, e o impacto disso na vida das mulheres e como você ter, né, um passo a passo para você ter uma vida regrada e conseguir trabalhar e morar no mesmo espaço e conseguir dividir, ser a sua própria chefe, né? Muito interessante, abriu muito minha mente, expandiu muito minhas ideias para projetos futuros. Agradeço desde já a presença de todos, o coração aberto, os ouvidos atentos. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo esses saberes ancestrais, né? Essa conversa é importante para que nós mulheres, em primeiro lugar, nós seres humanos, né, tenhamos aí um reencontro com o nosso eu, que a gente volte para o centro, né? As demandas do dia a dia, as várias coisas que a gente tem que fazer, enfim, as várias barreiras que a gente tem que ultrapassar, acaba tirando a gente um pouco do centro, né? Tira a gente do nosso momento, tira a gente do nosso equilíbrio, tira a gente das nossas próprias características, a gente perde um pouco essa referência de quem de fato somos nós, porque a todo momento estamos tentando suprir de alguma forma as expectativas do outro sobre nós, né? Um bebezinho tem muito isso, né? A Ingrid está passando por esse momento do porpério. Um bebezinho tem bastante isso, né? Carrega todas essas expectativas aí da mãe, do pai, de todo o seio e comunidade em que ele está inserido. E fora, né, toda a carga que ele traz ancestral, né?
Eu digo que quem está mais próximo de conhecer o seu destino é um bebê, né? No culto tradicional iorubá, normalmente tem um rito de iniciação com os bebezinhos, tem um rito também com a placenta, né? Então, é tão importante celebrar esses momentos e iniciar já buscando o norte correto, né? Para não perder tempo, para ser assertivo, para poder saber qual que é seu compromisso aqui, quais são suas potencialidades, quais são suas fraquezas, o que você pode desenvolver para melhorar as suas potencialidades, o que as suas potencialidades contribuem para a comunidade onde você está inserido, né? Enfim, várias situações ali que quem está nesse primeiro momento de vida, os bebezinhos, eles precisam de um cuidado maior, mas estão muito mais próximos do Orum, né? Muito mais próximos do seu eu interior, do seu verdadeiro eu, do seu destino, daquilo que gosta. Ainda não foi totalmente moldado ali por um sistema que enfim, permite diversas situações. Eu acho que dá para melhorar um pouco a luz antes de eu começar. Aproveitar que o pessoal tá entrando ainda. Deixei carregando. Opa! Problemas técnicos. Calma aí. Aí, ó, melhorou a luz. Tá, bem melhor agora. Bom, vamos começar então. Vou me apresentar. Sou Camila, professora grafiteira, pesquisadora do culto tradicional iorubá. Há algum tempo eu venho pesquisando sobre o culto ao Ori, né, o culto à nossa divindade pessoal, que é a nossa cabeça, num processo mesmo de cura, de depressão, de ansiedade, enfim, situações que ocorrem por falta de terapia, por diversos problemas que foram acumulados e não foram devidamente resolvidos e explorados, problemas emocionais. Sempre o problema leva a gente num lugar, né, onde a gente se fortalece. Leva a gente num ambiente onde, em primeiro momento, é assustador, né? Porque gera um medo de ser diferente, de ser algo que você não tem o controle. Mas também, depois que você vence aquele problema, depois que você passa por aquilo, que você encontra uma saída, você cria uma autoridade sobre ele, né? Cria uma autoridade sobre esse problema. E isso é muito importante, né? Para mim, e uma forma de eu marcar essa vitória sobre determinadas situações que eu vivi é fazendo essa live, é podendo dividir essas experiências e práticas que têm me auxiliado a sair da depressão, da ansiedade, a me manter firme, a poder cumprir com manter uma vida mais equilibrada, né, uma vida mais, de alguma maneira, mais saudável, mais harmoniosa comigo, com meu filho, com a natureza ao meu redor, com as pessoas que eu atendo, né, no caso crianças e famílias, enfim. E as práticas que têm me auxiliado nisso são as práticas de culto ao Ori, de culto à cabeça, né? Diariamente eu acordo e já faço a louvação ao Ori. É uma prática também iorubá. Alguns povos em África cultivam essa prática há milênios e até os tempos atuais, né? É uma prática que era feita por muitos reis dos povos da região onde habitam os povos iorubás, onde habitavam os povos iorubás, para que os reis tivessem boas decisões, para que eles tivessem uma cabeça boa, assertiva, pensar no coletivo, né? Seja bem-vinda, Marília! E aí eu pesquisando alguns odus, eu descobri também que os orixás faziam culto à cabeça, ao Ori, né?
Claro que tem diversas histórias aqui sobre Ori que eu poderia dividir com vocês, mas não gostaria que esse fosse somente o foco. Então eu vou pegar uma parte do Odu que fala sobre Iemoja buscar aconselhamento de Ifá, né? E o Odu que caiu pedia para que ela fizesse um ebó, né? Ela pediu esse aconselhamento porque ela estava com dificuldade de ter filhos. Então, Iemoja, né? Odoiá, Odo, rio, Iá, mãe do rio, de tudo que o rio toca. Então imagina, Odoiá, a mãe do rio, aquela que dá vida aos peixes, né? Aquela água que dá vida a toda uma comunidade, aquele rio que corta, não só alimentando a água, o corpo do ser humano que não pode viver sem água, aí é mais de 80% composto por água, né? Enfim, Odoiá, mãe do rio, o rio que mantém toda uma comunidade, mantém toda uma plantação, mantém todo um bioma, todo um ecossistema, enfim, estava com dificuldade de gerar vida, se já gerava tantas vidas e alimentava tantas vidas. E ela buscou esse aconselhamento em Ifá e foi receitado a ela que ela fizesse algo para o seu Ori, né? E nesse ebó, nessa oferenda, para Ori, ela deveria colocar 200 ibi, que é caracol, né? Na água e tomar todos os dias. E fazer essa solicitação de reencontro com ela mesma, ter esse momento de meditação, ter esse momento de culto ao seu próprio Ori, a sua própria divindade, reencontrar a sua potência que está dentro de você. Então, se Iemoja recebeu essa Odoiá, a mãe do rio, né, estava com dificuldade de gerar vida, se ela já é a própria fertilidade. Então, em determinado momento aí do percurso, ela se perdeu dela mesma e foi buscar esse aconselhamento no seu Odu, né? Essa orientação. E no Odu disse que ela era fértil, que não tinha problema nenhum, mas que ela deveria fazer esse ebó de todos os dias adorar a sua divindade para poder olhar para dentro de si e encontrar dentro dela aquilo que ela já tinha e que não estava fora, que ela tinha que buscar dentro dela. Então, a proposta desse encontro é exatamente essa. Se Iemoja fazia essa louvação a Ori diariamente. Boa noite, Denise Francisca Oliveira Roque, que lindo seu nome. Não, imagina, você entrou bem na hora. Eu acho que eu tô só começando, tô fazendo uma pequena introdução aí sobre Ori. Então, se Iemoja, né, a mãe do rio, mãe da fertilidade, de tudo aquilo que o rio toca, que mantém tantas vidas, que mantém tantos alimentos, plantações, biomas, enfim, não conseguia enxergar em si o potencial de ter filhos. Ela precisou olhar para a sua cabeça, para a sua divindade pessoal, para ver qual que era o seu destino. O seu destino era gerar vidas, era ser mãe de todos, de todas as cabeças, né? E ela teve que olhar em determinado momento para dentro de si e se reconectar consigo mesma, se reconectar com o seu Odu. E a forma que Ifá orientou na consulta ali com o Babalaô foi um ebó para o Ori, para a cabeça, né? Uma oferenda para a cabeça. Porque a cabeça é que sabe do nosso destino, né? Ela foi modelada pelas mãos de Adjalá, né? Então, e junto dela, Exu também participou dessa, de alguma maneira, observando ali o Batalá nas suas obras maravilhosas com o ser humano. Exu sempre esteve ali do lado, assim como Exu também esteve com Ifá, né, recebendo aí o que é digno dele, os ebós e as oferendas. Então, nesse momento ali, foi dito para que ela fizesse esse culto a Ori diário. E é o que eu faço.
eu faço culto a Ori diariamente. Então, todos os dias eu acordo, eu faço algumas rezas em Yorubá, faço em português também, né? Eu choro, eu lavo a cabeça, eu jogo água fria na minha cabeça. Às vezes eu coloco com um pouquinho de gin, né? De oti, para ele trazer um pouco de movimento, né? Porque ele é ativador, né? Normalmente se usa muito o Ti para ativar o poder das plantas, para ativar ali a presença de orixá em determinado ibá. Então, claro que a gente não vai sair colocando qualquer coisa na água e jogando na cabeça. Mas assim, eu tive essa orientação de um babalaô que cuidava de mim e é algo que realmente me ajuda muito, né? Eu sei que água de coco não tem contraindicação e realmente é muito bom, não só para a cabeça, mas para o orino, mas também para o oriodê, né? Então ele ajuda não só no cabelo, na hidratação da pele, mas também ajuda com a água fria, com o mitutu. É uma propriedade que ajuda você a despertar de uma forma diferente. Então o meu despertar às 5 horas da manhã já é com um baldezinho de água, não gelada, né? Mas uma água fria, não água quente, e com o mitutu, né? Água fresca, com um pouco de gin para dar aquela movimentada. E eu sempre inicio o meu dia fazendo minhas preces para Ori, encerro o meu dia fazendo minhas preces para Ori. Peço que Ori me coloque nos lugares que eu devo estar, que vai me ajudar no meu desenvolvimento, que vai ajudar na minha conclusão na busca do bom caráter, lugares que vai me colocar em contato com pessoas que eu vou poder ajudar e que estejam de alguma forma dentro ali do meu Oduipim, né, do meu Odum, do meu destino. Então, enfim, o culto à Ori é extremamente importante para a gente se reconectar conosco, né? Se reconectar com o nosso eu interior, lembrar, buscar. O Ori vai trazer essa lembrança do que você veio aqui para fazer. Qual a sua maior potencialidade, de que maneira que essa potencialidade pode contribuir para a comunidade onde você está inserido. Mas, sobretudo, fazer algo que te dá realização, que te deixa feliz porque você nasceu para fazer isso. Porque em outras vidas o seu legado era, de alguma maneira, de outras vidas não gostaria de colocar esse termo, mas assim, do acordo que você fez com os seus ancestrais antes de vir para o Aie, né? Porque eu acredito que nós mulheres somos portais sagrados, né? Nosso útero é um portal sagrado. E a nossa cabeça realiza tudo isso porque é ela que está no comando de tudo, né? Ela que está no comando não só de se a gente vai atingir o nosso destino ou não, mas também no controle do nosso corpo, está no controle do nosso da nossa passagem pelo AIE, se a gente vai fazer bons negócios, se a gente não vai fazer bons negócios, né? A terra é o mercado. Então, e bons negócios não está só relacionado a dinheiro, mas bons negócios em nossos relacionamentos afetivos, bons negócios na nossa troca numa conversa com um colega, né? Bons negócios num projeto de arte no qual você se dedica, que você quer realmente promover uma mudança social através daquilo, ou num trabalho de palestrante que você queira promover uma mudança social através daquilo. Eu, no meu caso, como professora, no caso da Janice, como empreendedora. Oi, Nucleia, tudo bem? Minha amiga, né? Escuta meus desabafos ali. Eu tô me sentindo muito em casa, tô me sentindo muito acolhida. Agradeço, Marília, pela tua presença, Denise, Nucleia. Muito obrigado, queridas, pelo acolhimento, né? Eu acredito que o mais importante do que quantidade, do que dinheiro, do que qualquer outra coisa, é a gente estar falando sobre os nossos ancestrais, falando sobre as práticas ancestrais, situações que a gente não pode deixar morrer, né? Que faz parte do nosso processo de cura e de reconexão, né? De olhar para dentro, de voltar para o início, né? De não permitir que esse sistema tão adoecedor, né? Que te cobra tanto, que produz várias situações aí, não só através da mídia, mas através de toda uma estrutura do sistema que coloca a mulher como aquela que tem que resolver todas as coisas, tem que dar conta de tudo, né? Enfim, e ao mesmo tempo num lugar de fragilidade,
né? Pra gente não se esquecer de quem a gente é mesmo, né? Dentro dessa situação, a gente não esquecer quem nós somos, qual é o nosso Odu, qual é o nosso destino, o que a gente veio aqui para fazer, o que nos traz satisfação, o que nos traz realização. Então eu vou fazer assim, porque eu não quero ficar dando aula, falando, né? Enfim, eu sou professora, eu tenho essa tendência de querer ficar explicando conceitos e não é esse o foco. Mas só para a gente poder entrar dentro desse conceito de Ori. O que seria, né, a cabeça, a divindade, né? Então, Ori, ele tem dois conceitos no caso, né? Ele é o Ori Inu e o Ori Ode, né? O Ori Inu é a parte interna, né, do nosso Ori. E o Ori Ode é a parte externa. Então, o Ori Ode, na verdade, ele é a matéria, né? Ele é a própria matéria. É o suporte modelado pelas porções de substâncias progenitoras, né? O que é isso? Então é o que eu herdei da minha mãe, a cor que eu herdei da minha mãe, né? A voz que eu herdei do meu pai, né? Enfim, todo o tamanho do nariz da minha mãe, os olhos, né? Enfim, as características físicas. É o Ori Ode, que é o Ori de fora. O Ori Inu já é a parte interna ali, né? No caso, seriam onde teriam as ligações neurais, digamos assim. Então, seria assim, o Ori Inu, ele tem os hemisférios deles ali, né? Onde funciona cada departamento com relação ao nosso pensamento, com relação ao nosso cérebro. Então, o lado direito, ele é um pouco mais pragmático, ele é mais lógico, né? Ele tem um raciocínio, ele é mais linear, né? Então, mais frio, mais calculista. Então, no lado direito do nosso Ori Inu, pela ciência, né? Até rola mais essa questão do lado esquerdo, desculpa, rola mais essa questão racional, lógica, né? Um pouquinho de música rítmica, fórmulas, realismo, análise, razão, reatividade. Já o lado esquerdo, não, desculpa, o lado direito. Já o lado esquerdo é mais o lado feminino, digamos assim, né? Ligado à intuição, à emoção, à imaginação, criatividade, música melódica. Então, de alguma maneira, a gente tem que manter o equilíbrio entre esses polos mais ativo, masculino, que é o lado direito, e esse polo mais, como que eu posso dizer, mais intuitivo, mais emotivo, que é o lado esquerdo. Que é um equilíbrio entre o feminino e o masculino, né? E que tudo na nossa vida a gente tem que ter, né? O yin, o yang, enfim. E o culto ao Ori, ele nos ajuda também a manter esse equilíbrio, né? A utilizar, no momento ali que você está conversando com o seu Ori, que você está ouvindo o seu Ori também e ouvindo a sua intuição, acreditando naquilo que você está ouvindo, contemplando o seu ciclo lunar, o seu ciclo menstrual, entendendo que em determinados momentos você vai ter que olhar para suas sombras e compreender para buscar uma evolução como mulher, né? Então é importante esse equilíbrio entre esses dois polos e não ficar só no modo reativo, no modo racional, no modo produtivo, que é usando mais o lado direito, que é o que o sistema cobra para a gente o tempo todo, né? Nas comunidades antigas se tinha a Marília colocou uma mensagem aqui muito interessante que eu quero conversar com vocês depois sobre. Mas nas comunidades de África antiga, os calendários eram baseados também nesse processo da África matriarcal, né? Das Iás. Então, era um calendário ali que contemplava e respeitava esse tempo da mulher. E a mulher nos postos de liderança, nesses comandos, ela também podia organizar o calendário da comunidade para que ela pudesse atender ali, respeitando o seu tempo e o seu ciclo.
Isso também em algumas comunidades indígenas, né, aqui brasileiras e, enfim, é importante a gente entender esse ciclo, entender como a nossa cabeça funciona, entender que naquele período eu estou usando mais o lado direito e estou desequilibrada com o lado esquerdo, e que em outro determinado período a tendência vai ser usar mais o lado esquerdo e estar desequilibrada com essa utilidade do lado direito, e que ambos são importantes e que ambos têm a sua medida no dia a dia para que a gente possa funcionar de uma forma mais harmoniosa no nosso dia a dia, nas nossas relações, na produtividade, né? Enfim, mas que também é importante em alguns momentos se recolher. Então, durante a palestra, eu vou passear sobre esses conceitos, né? Do Ori até a gente chegar no útero, porque o nosso corpo é divino. Se ver, cultuar a cabeça é entender que você está fazendo culto a você mesmo e que você está divinizando, você está se autorresponsabilizando. Você sabe que o que Orixá tem para te dar, o que Deus tem para te dar, o que, enfim, a entidade tem para te dar, isso não vai vir de fora, isso vai vir de dentro de você. Você vai transbordar isso, porque já está em você, faz parte da sua essência. Mas para você saber isso, você precisa fazer esse culto de olhar para dentro da sua cabeça, porque é ali que tem a resposta. Então, silenciar em alguns momentos é dar alguns passos para trás e olhar o panorama mais amplo da situação, para poder não só reagir do lado direito, né, que é o que o lado direito faz, não só reagir àquela situação e apagar aquele incêndio, mas tomar uma atitude, tomar uma decisão que de fato vai resolver o problema de forma mais ampla e não só uma parte do problema. E para a gente também ter essa visão, eu tenho muito essa tendência de tornar o problema maior do que ele realmente é. Então o sistema patriarcal ele faz isso com a gente, né? Ele condiciona o racional. Exatamente isso, Marília. Ele oprime a gente pra gente ficar desequilibrada mesmo e depois chamar a gente de louca. Então, a busca do contato com o Ori é exatamente esse, da gente se centrar, da gente se silenciar e poder dar um momento, a oportunidade de voz para os nossos ancestrais, para os nossos guias, para o nosso próprio Ori se comunicar com a gente, porque o corpo fala, né? Dor de cabeça todo dia, o corpo está te transmitindo uma mensagem, né? Cistite, mesmo fazendo tratamento, tomando remédio persistente, o corpo está falando com você, né? Vaginite, o corpo está falando com você, né? Então, que você está às vezes passando de um limite com relação que você não está respeitando o seu divino, porque o corpo é divinizado. Não só o Ori, a cabeça é divina, como cada parte do nosso corpo é divina, né? Então, o culto ao Ori é extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado dessa parte aí do culto, né, que Iemanjá fez para Ori ali. E é muito baseado nisso que eu faço, no resgate do que realmente sou eu antes, né? Autóctone, antes da influência do patriarcado, antes da influência do colonizador, antes da influência, enfim, de várias sujeiras aí do mundo moderno, né? Internet, enfim, várias situações aí que de alguma maneira moldam e mudam o nosso comportamento, né? E a nossa imagem, né? Enfim, e até o nosso propósito de vida e filosofia de vida. Mas dando seguimento, porque senão eu não vou sair dessa parte, né? Algumas medicinas ancestrais que eu gostaria de apresentar para vocês como autocuidado, além do culto ao Ori, que é extremamente importante, e aí a gente já falou de algumas práticas que não tem contraindicação. Lavar a cabeça com água de coco seco é extremamente importante. Se quiser participar da nossa comunidade lá também de Orim, é importante porque
sempre quando eu consigo eu acordo e canto e a gente desperta o Ori, deixa algumas rezas lá, essas músicas ficam salvas lá no grupo, então mesmo que eu não mande, você tem essa opção de ir buscar esse recurso para poder acordar bem. Tem algumas pessoas que colocam até algumas músicas como despertador, então já acorda louvando a Ori, já acorda pedindo a Ori e fazendo algum... porque no momento que você está pedindo também para aquele dia, né? Você também já pode estar fazendo uma lista de afazeres do que você precisa fazer. Mentalmente você já está organizando isso. Se você registra, você sela isso, né? Então a probabilidade de acontecer é maior. Você também consegue enxergar a quantidade de atividades que você colocou para aquele dia e ver se aquilo é de fato realizável ou não. Então, normalmente quando eu tô adorando a Ori, eu sempre tô também escrevendo alguma coisa e pedindo e fazendo planos mentalmente, depois passo aquilo para o papel. Quando eu tenho tempo, quando eu não tenho tempo, eu também faço, mesmo correndo de qualquer jeito, mas eu faço. Eu não deixo de fazer. Além do culto ao Ori, eu gostaria de falar também de algumas medicinas ancestrais de autocuidado, né? A Luanda, que é uma das administradoras do Grupo do Poder Feminino, junto ao Projeto Ludumare. Ela tem um curso, uma orientação muito legal sobre vaporização uterina, que eu tive o prazer de ter contato. Claro que eu não vou entrar muito profundo nesse tema, porque ela já domina muito mais esse assunto e ela pode falar sobre esse tema de uma forma mais explanada, com muito mais autoridade do que eu. E eu tenho também outras coisas para falar. Mas é uma prática ancestral que nos auxilia na cura do nosso feminino, né? Então, a vaporização uterina seria o antigo, que muitos escutam, já ouviram falar, banho de assento, né? A utilização das ervas corretas, isso é extremamente importante falar. Não é qualquer erva que você pode sair fervendo aí e depois sentando em cima. Tem que ter um estudo e um cuidado e uma orientação de qual erva utilizar. E a Luanda é uma dessas pessoas que podem auxiliar nisso, né? Eu também conheço algumas ervas, mas acredito que também tem um guia que você pode estar lendo, tendo contatos, precisar também me chamar no particular, que eu envio em PDF, eu envio o link, tá bom? Enfim, a vaporização uterina é uma forma de cura, né? Então, o banho de assento, por exemplo, com barbatimão, que é uma casca de uma árvore cicatrizante, ela ajuda muito, né? Principalmente quem teve parto normal, no meu caso foi parto normal. Então, até secar os pontos e cair os pontos, eu fiz bastante banho de assento com barbatimão e me ajudou, não inflamou, né? Não tive nenhuma, foram 3 dias, ele já cicatrizou, foi milagroso, eu diria até, né? E depois do parto eu tive essa dificuldade com meu assoalho pélvico, porque durante a gravidez você não pode sorrir, você não pode ser, né? Você não pode espirrar, que você acaba tendo incontinência urinária. E depois do parto eu continuei com esses sintomas e aí eu fui buscar ajuda, né? Eu fui buscar orientação médica, fui buscar ajuda. A Marília também faz parte da nossa comunidade lá de Ourinha, lá, ó. Também tem aprendido Cantiga Contigo, com o Babá Brito, né? É maravilhoso. O curso de Yorubá do Projeto Ludumare é extremamente rico. Os professores são extremamente comprometidos e é muito legal. Quem tiver curiosidade e quiser participar, também me procura aqui. Eu mando o link lá do grupo. Enfim, voltando, né? Essa medicina ancestral que eu encontrei foi um pompoarismo, só que ele é um pompoarismo vibracional, né? O nome dele popular é Yonieg. Né? Então a Yonieg, Yoni vem do sânscrito, que quer dizer portal sagrado, e também era a palavra utilizada para identificar a genitália feminina. E egg, do inglês ovo. Então, basicamente consiste em uma pedra de cristal lapidada em formato oval que a mulher insere no canal vaginal. E essa pedra, ela serve
para fortalecimento do assoalho pélvico, porque assim como na academia a pessoa vai para malhar o bíceps, a mulher também deve, não só pode como deve, também exercitar o seu canal vaginal, que também é um músculo. E durante a gravidez a gente é incentivada a fazer esse tipo de exercício para facilitar o parto, mas essa prática é uma prática de pompoarismo que serve para a parte física, mas ele também é vibracional, então ele atinge, magneticamente falando, pontos do nossos chakras, né, transmitindo ali, que são portais mesmo, pontos de energia do nosso corpo importantes para o nosso equilíbrio, né? Então, no nosso útero ficam ali ligações neurais que vai fazer nascer um novo ser, né? Mesmo quem tem filho ou quem não tem filho, essa configuração já do corpo feminino. Então, essas ligações neurais, elas registram emoções, elas registram memórias, porque ali existe um ser com emoções e com memórias. Então, no momento em que a gente descobre que a gente está grávida, por exemplo, a gente leva um sustinho, né? Tipo, e agora? Tô grávida mesmo. Quando a gente escuta o coração do bebê, mesmo que a gente não esteja acreditando ali, né, que tá grávida, mas escuta, você fala, meu, esse som não sou eu que tô produzindo, né? É outro ser que tá produzindo aquilo. E é uma alma que você tá trazendo pro Aie, né? É uma alma, porque não vai ser só um corpo. É um ser, é um indivíduo, é um ori, é um destino, é um legado que já vem com combinados do Aie. Então, é de fato um portal sagrado. E esse portal, ele registra essas memórias, registra essas emoções, né? E essas memórias, essas emoções, elas causam alguns sintomas físicos na gente, como infecção urinária, né? Ovário policístico, né? Corrimento, dificuldade para engravidar. E às vezes são traumas ligados a fortes emoções que a gente teve no nosso passado, que fica registrado ali no útero. Então esse pompoarismo, pompoarismo vibracional, né, essa pedra de cristal, a pedra de cristal, o que ela é? Ela é o útero da Terra, ela demorou milênios para se formar ali. Né? E ela tem a propriedade dela ali magnética para um funcionamento de todo um ecossistema debaixo da Terra, movida ali, totalmente interligada a todo o processo de purificação da água, ali totalmente envolvida em todo um bioma, né? E a gente tem esse medo, né? Ai, mas eu vou colocar uma pedra no meu canal vaginal, Camila, você tá maluca? Eu também fiquei assim, paguei um curso carérrimo, fiquei um tempão para conseguir colocar a pedra depois que ela me mandou. Ela demorou uns 6 meses para enviar a pedra para mim. Depois que ela enviou a pedra, eu demorei ainda para usar a pedra, porque eu queria ter certeza. Então eu tive que me relacionar com aquele cristal. Eu meditei muito, tive um tempo para mim, porque o mais importante de tudo isso é a gente ter um tempo de silenciar. Com a pedra ou sem a pedra no canal vaginal, mas com a pedra na mão, com a pedra no seu umbigo. Mas um tempo onde você medite, onde você libere perdão. Um tempo onde você libere a cura para os úteros que deram condição para o seu útero existir. Porque nós somos portais, que viemos de portais e que vamos gerar portais para continuar a trazer essas almas do Orum para o Aie, para continuar o legado de toda uma legião que nos proporcionou o nosso DNA. Então, o quanto é importante a gente estar com esse útero fortalecido, limpo, né? E a pedra dentro do canal vaginal, ela faz exatamente esse trabalho de equilibrar as energias, né? Magneticamente falando,
quimicamente falando, fazer uma limpeza ali, tirando todo peso energético do útero, né? E fortalecendo o assoalho pélvico, né? Você fazendo exercícios, criando maior controle, acreditando no seu potencial, porque realmente é assustador, assim, você ficar, nossa, coloquei a pedra e agora? Como que eu vou tirar? Será que a pedra vai sair? Né? Nossa, como faz para tirar a pedra e agora? Né? Então, é você se reconectar consigo mesma. É fazer um tempo ali de conexão com os úteros que vieram antes do seu. Você olhar para você e falar assim, não, agora eu tenho que respirar, eu tenho que me acalmar, eu tenho que acreditar que a minha Ione já fez o que tinha que ser feito, minha Ione Egg já fez o que tinha que ser feito dentro do meu canal vaginal e ela mesma vai se expelir, porque o peso da pedra já, pela gravidade, já puxa para fora. E é impressionante, a primeira vez que eu usei, eu estava tão ansiosa para usar e tão na energia, tinha feito tantas meditações com aquela pedra, eu estava tão guiada ali pela espiritualidade para fazer tudo aquilo, que de fato no início você pega a pedra, tem que higienizar com água e sabão neutro, né? Tem que fazer uma limpeza energética também na pedra. Deixa eu pegar a pedra para poder mostrar para vocês. Ai, eu não peguei antes porque ela tava aqui no vazio. Aqui, ó. Essa aqui é a Ione Egg. Essa é de obsidiana. Dá pra ver? Dá, né? Essa aqui é a Ione Egg. Ela é pesadinha mesmo, porque ela é de cristal real, verdadeiro. E ela tem algumas propriedades, né? Cada pedra tem sua propriedade, assim como cada planta tem sua propriedade, assim como cada animal tem a sua propriedade, dentro das ritualísticas de cada religião e de cada segmento, mas sempre a gente tem que ter em mente que cada ser que existe no universo, né? Cada coisa que existe no universo tem o seu Odu, né? Tem o seu destino, tem a sua finalidade, tem o seu propósito, né? Então, essa pedra, o propósito dela é exatamente esse, cura, né? Cura ancestral, também facilita no processo meditativo, no processo mediúnico. Essa pedra tem essa propriedade de facilitar no processo mediúnico. Então, normalmente eu uso a pedra quando eu preciso de equilíbrio emocional, quando eu vou tomar decisões muito importantes. Eu uso a pedra quando eu vou fazer algum tipo de ritualística, que eu normalmente pergunto primeiro para o meu ori, para o meu corpo, fazendo a consulta com o Obi, e eu tendo um aláfia, eu utilizo a pedra, né? Então, ela me ajuda nesse processo mediúnico, nas minhas meditações, então ela me ajuda a entrar nesse estado meditativo com mais facilidade, além de promover a cura, realmente, de algumas doenças de baixo ventre, né? Ela me ajuda muito no aumento do libido, né? No conhecimento do meu próprio corpo, ela diminui as minhas cólicas menstruais, me ajuda muito nessa questão, porque eu sentia muita cólica menstrual, né? Ela regula a minha menstruação, então eu consigo compreender meu ciclo lunar, consigo compreender o meu ciclo da melhor forma possível, eu consigo ouvir o meu corpo de outra forma, né? Então eu consigo perceber quando que eu estou entrando num período, quando eu estou saindo do outro. Mesmo que eu tenha um aplicativo, mesmo que eu use uma mandala lunar, e é algo que também eu vou disponibilizar, vou ver se com as meninas do projeto, se eu posso disponibilizar um PDF da mandala para vocês, se vocês tiverem interesse no projeto privado, eu disponibilizo esse PDF da mandala para vocês pintarem e acompanharem seu ciclo, fazerem anotações, é extremamente importante, organizarem a sua agenda sobre essa mandala lunar, né? É importantíssimo também. Então, a Ione Egg me ajuda com muita coisa. Equilíbrio emocional, melhora do orgasmo. Vocês não sabem o que isso traz de autoconhecimento.
Agora, né, de que forma, qual é a forma mais segura de usar? Primeiro é procurando uma orientação, né? Pelo menos para saber se a pedra que você vai comprar é uma pedra original, né? Se não é tóxica, né? Então, procurando uma orientação minimamente ali para poder fazer a prática ancestral. Mas a partir disso, também é muito ouvir o seu ori, a sua intuição. Mas normalmente fazer higienização com sabão neutro, água, essa higienização física, né? Da parte de fora. E da parte de dentro, fazer uma reenergização, uma limpeza energética na pedra. De que maneira? Pedra de selenita, você colocar ela junto com uma pedra de selenita, a pedra de selenita ela tem essa propriedade, ela puxa a energia, porque depois que você usar a obsidiana, ela vai sair de dentro do seu canal vaginal cheia daquilo que você não quer dentro do seu útero. Então ela vai sair cheia daquilo que você não quer, você precisa tirar, né? Reenergizar. Se você só lavar, higienizar e colocar ela sobre a terra, dentro de um vaso de planta, num jardinzinho ali da sua casa, você está reenergizando ela. Porque ela está voltando para o lugar original, ela está voltando para a terra e ela vai deixar na terra aquilo que precisa ser enterrado. Então, no momento em que eu coloco a pedra, eu já faço as minhas intenções, né? E eu não empurro a pedra. Eu simplesmente faço movimentos circulares em cima do clítoris para poder estimular a lubrificação. Depois que está lubrificado, eu faço movimentos circulares, tudo isso mentalizando situações do que eu pretendo naquele momento, com aquele ritual. Né? Qual que é a minha pretensão? Minha pretensão é me curar, minha pretensão é deixar as emoções antigas para trás, tirar de tudo isso o aprendizado, mas também deixar ir o que é para ir, me limpar e me renovar para que eu possa estar aberta para novos aprendizados, novas oportunidades, para um crescimento, para um desenvolvimento. Eu vou falando, eu vou pensando e vou ali, ó, circulando a própria vulva e falo também com a Mione, estou fazendo isso para te curar, para curar minhas ancestrais, né, para resetar meu útero, para tirar de dentro de mim todas as energias das pessoas que eu tive relação sexual até então, porque a energia de quem a gente tem relação sexual fica dentro da gente, né? A gente sabe que quando a mulher engravida, se ela, por exemplo, tem o bebê ali, depois eles têm que fazer uma curetagem, eles têm que fazer uma limpeza. Se não sai tudo com a placenta, aquela energia fica ali, né? Aquele resíduo fica ali. Então, a relação sexual não deixa só resíduo físico, mas também deixa um resíduo espiritual energético. Então, no momento em que eu tô ali colocando, eu tô pedindo para que aquelas energias que eu troquei no decorrer da minha vida, que aquelas energias elas sejam eliminadas, que elas já não fazem parte mais de mim, que eu tirei daquele momento o aprendizado necessário, tirei daquele momento memórias positivas, mas que as memórias negativas elas sejam eliminadas, né? Que as dores sejam eliminadas, que as emoções ruins sejam ressignificadas para aprendizado e o que me causa dano seja eliminado. As pedras carregam em si a força da natureza, o poder do mineral desde a criança do mundo. Carrega também o poder da transformação através da sua lapidação. Muito bem, muito legal isso, né, Janice? Pedras e cristais por si só têm um enorme poder magnético. E a gente sabe, para quem é de matriz africana, que os rituais normalmente eles têm três pilares importantes, né? Que é a presença do mineral, a presença do animal e a presença do vegetal, que são três combustíveis aí para as ritualísticas. Que se não tiver essa combinação, as ritualísticas normalmente não ocorrem, né? Então, não tem o axé, não faz a transmutação da energia necessária, se não tem essa combinação do elemento mineral, do elemento vegetal e do elemento animal, né? Então, é a base, o pilar da existência
de todas as coisas. Então, a pedra, a pedra, ela ajuda muito nesse sentido de cura mesmo, né? E de purificação das energias do útero, principalmente para quem já teve parceiros, relações sexuais. Ah, a pessoa que não teve relação, ela pode usar Ione Egg? Ela pode usar Ione Egg. Claro que tem uma adaptada para o tamanho, né? Existem 3 tamanhos diferentes de Ione Egg, uma menorzinha, a média e a maior. E aí a gente tem, na hora de fazer a compra, as indicações de tamanho para cada tipo de corpo, para cada mulher. E é importante saber também que esse processo de lapidação da Ione Egg são feitos por pessoas que conhecem a técnica, né? Pessoas que estudam, que vivem, que acreditam no poder disso. Então, é importante que no primeiro uso seja feita a energização para tirar a energia dessa pessoa e resetar mesmo, deixar a pedra pronta para ser utilizada por você. Então, depois que teve essa ativação ali da lubrificação, não enfia a pedra lá dentro, né? Porque senão configura um processo de abuso a sua Ione. A gente tem que estar sempre em mente que a gente está lidando com um Deus, né? A gente está lidando com um portal sagrado. Quando a gente está lidando com a nossa cabeça, a gente está lidando com uma divindade. Quando a gente está lidando com a nossa vulva, quando a gente está lidando com o nosso clítoris, quando a gente está lidando com o nosso canal vaginal, quando a gente está lidando com o nosso útero, a gente está lidando com divindades, com partes divinas do nosso corpo. Todo o nosso corpo é divino, mas são partes que proporcionam algo que tem essa ligação Orum e Aie, né? Então, para quem não entende o Yorubá, né, Orum seria o mundo espiritual, né? Porque a gente não acredita em céu e inferno, mas o Orum seria o espírito, a dimensão espiritual, o perímetro espiritual. E o Aie, aqui a terra, o mercado, né, onde as coisas acontecem. Então, essa energia é uma energia também da Ione Egg, uma energia de troca, né? Então você vai primeiro tirar, na hora que você está colocando ali, você vai fazer aquele movimento de o meu objetivo com isso é esse, meu objetivo com isso é aquilo, né? E na hora de expelir, Camila, quanto tempo eu fico com a pedra no canal vaginal? As experiências que eu tive com a Ione Egg foram experiências muito honestas. Muito honestas. Eu sempre tento fazer uma ritualística para que eu ative mesmo o poder das minhas abá, né? E das minhas iabás, para que eu ative o poder da minha ancestralidade. Então eu tento trazer todos os elementos. Eu tento trazer o fogo, a água, né? O fogo, a água, a terra e o ar. Então eu sempre acendo um incenso, eu queimo uma erva, assim, né? Faço uma defumação, tenho um copo de água perto, ou faço durante o banho, coloco uma música que vai me trazer ali um relaxamento, algo que vai me ajudar nesse processo meditativo, medito antes. Então, querendo ou não, eu ativo esse portal. Eu não só enfio a pedra lá dentro de qualquer jeito. Porque isso pode ser entendido pelo seu corpo, por essa divindade, por esse portal sagrado, como um abuso. E acabar despertando uma memória que você tem até antiga de abuso, né? E atrapalhando até o seu processo de cura. Então, é de extrema importância que isso seja feito de forma muito gentil com o seu próprio corpo, muito gentil com você mesma. Um momento em que você se sinta, que você se toque, que você se enxergue, que você se veja, que você se ouça, que você ouça essa parte do seu corpo, que você dê uma atenção específica para essa parte do seu corpo, não só para trazer prazer para o outro,
mas sobretudo para encontrar dentro de você aquilo que te dá prazer em ser você. Para mim fez um divisor de águas na minha vida isso aqui. E eu super recomendo. Né? Na hora de expelir, qual que é o segredo? O segredo é manter a calma e respirar. É se manter nesse estado meditativo ali e começar a pensar em coisas que você quer retirar de dentro do seu útero. E o seu próprio Ori vai te conduzir nessa oração. O seu próprio Ori vai trazer lembranças ali que você vai ter força de dentro do seu útero para poder dar uma tossida e aquela pedra ser cuspida para fora. Num processo de parir. Então, no primeiro momento, é um processo de cura mesmo. Que você vai pôr para fora pessoas, emoções. Porque, assim, querendo ou não, o corpo da mulher, ele é feito para que ela não tenha muitos parceiros. Porque ela teve a relação com um parceiro e ela engravidou. Então, o corpo dela está vinculado com aquele mesmo parceiro, com a energia daquele mesmo parceiro, com o DNA daquele mesmo parceiro, com líquidos daquele mesmo parceiro, dentro do corpo dela, por no mínimo 9 meses, que é pro bebê nascer, né? Então, já o homem não, a configuração do corpo dele já é diferente para que ele copule vários úteros, vários corpos, ele consegue desvincular com mais facilidade dessa energia. Então ele vai depositando essa energia nos úteros em que ele vai tendo relação, no canal vaginal com que ele vai tendo relação. Então um homem que teve relação com 3, 4 mulheres ali naquele ano, ele passou a energia de uma para outra. Então, às vezes, você nem tinha problema sei lá, de falta de segurança e transou com uma pessoa que já tinha tido relação com outra e que ela passou para você aquela energia, aquela baixa energia de uma pessoa insegura, que não acredita no seu potencial, que sempre fica dependendo do outro, da aprovação do outro. E você acaba usando o seu poder de fertilidade não para fertilizar os seus projetos, mas para fertilizar o projeto do seu parceiro. Às vezes aquela pessoa nem tá querendo a mesma relação com você, nem tem os mesmos objetivos com relação ao relacionamento. E você tá ali super se dedicando e colocando sua energia e ajudando e acreditando num indivíduo que não acredita às vezes nem nele mesmo. Porque você tá colocando a sua energia, a sua fertilidade, abrindo o seu portal para transmutar a energia de outro que não é você. E às vezes, de forma tão inocente, você está usando o seu poder feminino para fertilizar projetos terceiros. Então, é muito difícil, né? É importante resetar essa energia. É importante zerar o nosso útero para que isso não gere doenças de baixo ventre, porque eu fui buscar esse pompoarismo e eu descobri que eu poderia ter tido um câncer no colo do útero, porque minha irmã teve um câncer no colo do útero e porque eu já tive HPV. Então eu fui buscar, claro, depois que eu já tinha feito todo o tratamento clínico, já estava bem, já estava curada, já tinha tomado, fiz todo o tratamento clínico. Eu não estou falando contra a medicina tradicional, eu estou falando enquanto medicina ancestral que complementa essa medicina tradicional, porque nós como ocidentais a gente tem muito essa visão de que a medicina tradicional é a única que cura, de que tem que tomar remédio e que as coisas são separadas, né? O espiritual do físico. E já os ocidentais não têm essa visão, né? Então a Yoni Egg, ela é uma medicina ancestral chinesa, feita por mulheres na China, mas também tem alguns relatos de ter sido encontrado aqui em povos andinos que tinham essa mesma prática. Povos desses que não se conversavam
e que desenvolviam uma mesma prática em tempos diferentes. Então, assim, é muito ancestral. De alguma forma, isso nos liga às nossas ancestrais que tinham essas práticas. Então, sobre a Ione Egg, eu tenho muito mais para falar, mas eu queria falar um pouquinho sobre o coletor menstrual, queria falar um pouquinho sobre o sagrado feminino, e eu acho importante. Então, os ocidentais, né, estão pautados na técnica, né, na academia, na medicina convencional. E a gente não tem essa visão da totalidade, da cura ampla, né, da medicina preventiva. Então, só de pensar que poderia ter um câncer no colo do útero, eu fui atrás de uma medicina ancestral preventiva, que me ajudasse a prevenir isso, que fizesse com que eu olhasse para o meu corpo de uma forma diferente, a ponto de perceber quais as necessidades do meu corpo deveriam ser supridas, quais vitaminas eu deveria suprir, qual tipo de rotina eu deveria modificar no meu dia a dia, nas minhas condutas. Então, quando você tá com a pedra, você não consegue nem gritar, porque se você grita, expele. Não dá pra se estressar, você fica muito equilibrada. Você tem hora que você nem percebe, você às vezes até esquece, dependendo do que for, né? Eu normalmente me lembro porque eu tento estar nesse processo meditativo durante todo o período de uso. Mas o uso é gradativo, né? Então, em alguns momentos vai usar por alguns minutos, horas e até dormir. Eu durmo com ela quando eu quero me comunicar com os meus ancestrais e pedir orientação, porque eles me visitam em sonhos, eu acordo e tenho ideias, né? Então, às vezes lembro de uma parte relevante do sonho e anoto. Então, durmo com um caderninho do lado da cama, faço uma meditação. Se é um dia que eu estou me preparando também para uma ritualística no dia seguinte, eu já durmo com a pedra. Então, claro, tem que ter uma preparação mínima, né? No mínimo uma semana ali de preceito sem ter relação sexual para poder utilizar, né? Não pode estar fazendo nenhum tratamento ginecológico, não pode estar sentindo nenhum tipo de dor para poder fazer o uso da técnica, tá bom? Tem que ter tem que rolar um preparo mínimo antes, né? Mas eu acho que sobre a Ione Egg é isso, né? Eu acho que eu falei bastante, falei bem sobre. É isso, eu acho que sobre a Ione Egg eu fechei. O maior desespero é na hora de tirar, que eu já falei pra vocês como funciona, né? Você vai ali mentalizar coisas que você quer tirar do seu corpo e fazer força, dar umas 2 tossidinhas de cócoras ou sentada no vaso sanitário mesmo, ela vai ser expelida. O seu corpo é poderoso. O seu corpo é uma divindade. E tem momentos que eu tava usando a pedra que ela já tinha feito o trabalho dela e ela começou a se expelir num lugar onde eu nem poderia tirar ali. Eu tive que ir no banheiro escondidinha para poder tirar, sabe? Mas por quê? Porque a energia já tinha sido renovada e eu tava recebendo uma energia externa ali que a pedra já não cabia naquele momento. E ela mesma expeliu, sem eu tossir, sem eu fazer força, sem nada. Né? Então, é acreditar no poder divinizado da nossa Ione sagrada, né? Claro, Camila, você está misturando coisa do culto tradicional iorubá com o sagrado feminino, com técnicas chinesas. Não estou misturando. Estou apontando o quanto o nosso corpo é divinizado e como várias civilizações e povos e culturas diferentes, em partes do mundo diferentes e em tempos diferentes, também tinham práticas que auxiliavam na cura, no equilíbrio e na harmonização da vida do ser humano quanto mulher, né? Do ser humano que é um portal sagrado. Então, é importante, né? Tudo isso. E aí, falei um pouquinho sobre a história, né? Acho que sobre a história, os cristais foram usados de várias formas, por várias civilizações orientais diferentes. Então, no Japão, na Tailândia, na China, na Índia, se utilizava dessa técnica e há milênios, né? Então, é uma técnica bem antiga, né? Enfim,
Eu acho que para finalizar, é importante eu falar sobre coletor menstrual, né? Por quê? Porque assim como a Ione Egg, o coletor menstrual, ele também tem a propriedade dele, né? Ele tem a finalidade dele. Lembra que eu falei pra vocês que tudo tem seu odor? Ai, desculpa aí, gente, eu vou pegar aqui. É a realidade da blogueirinha. Mas gostei. Aqui, eu já peguei. Aqui. Esse aqui é o coletor menstrual, né? O coletor menstrual, ele me auxilia no meu entendimento do meu próprio corpo. Ele me auxilia porque eu sou alérgica a absorvente interno e absorvente normal. Ele me auxilia porque eu tenho uma consciência do quanto é importante o sangue, né? Eu que sou de matriz, nós que somos de matriz africana. Ai, não tá aqui dentro. Onde eu pus? Ah, eu sei onde tá. Então, nós que somos de matriz africana, nós temos essa consciência, né, do quanto é importante. Aqui, ó. Um tour pela minha casa. Do quanto é importante esse elemento dentro da ritualística, né? Que elemento é esse? O sangue, né? Então, todas as partes do corpo, elas são importantes, mas eu gostaria de trazer oportunizar, né, esse bate-papo aí entre nós. Então esse aqui é o coletor menstrual. Ele é de silicone, ele é como se fosse um cálicezinho, tá vendo? Ele também tem tamanhos de utilização. Ele tem 2 furinhos, eu acho que dá pra ver o furinho aqui, né? Ó, aqui o furinho. E do outro lado também tem um furinho. Por quê? Porque na hora da introdução ele também fica no canal vaginal, assim como a Ione Egg. A Ione Egg foi... O coletor menstrual me ajudou a usar a Ione Egg e a Ione Egg me ajudou a usar o coletor menstrual, né? Eu sempre tive uma necessidade de me conectar com as minhas mães ancestrais, porque minha mãe faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Então eu não tinha muito referência de mulher, de mãe, desse cuidado maternal. A minha irmã mais velha me criou e eu tinha também minha avó paterna, mas a relação era de irmã, era de neta, né? E por mais que seja mulher e que seja uma energia matriarcal, eu senti essa necessidade. Então eu tenho muitas lembranças de eu andando no cemitério procurando a lápide da minha mãe, sabe? Uma carência muito grande de mãe. Então eu sempre tive essa necessidade de me conectar com as minhas ancestrais, com as mulheres que deram o seu DNA para que eu estivesse aqui hoje. E uma das formas de eu fazer isso é o culto ao sagrado feminino. É devolvendo para a Onilê, é devolvendo para a terra uma forma de apaziguar até a terra, alimentando essa divindade com o meu sangue, respeitando que o meu corpo passou por um processo, num ciclo que também faz parte do universo e que tem um propósito esse de gerar a vida, né? Então, sim, ó, a Janice colocou partes do nosso corpo que são portais, portas abertas para o espiral, para o sagrado, sim. O nosso útero, o nosso ori, né? O nosso útero são partes que nos ligam diretamente ao nosso sagrado, né? Estou muito grata por essas informações sagradas e que expandir a consciência e a ancestralidade no presente e no agora. Sim, não precisa de muito, não precisa ir buscar fora. A nossa divindade principal somos nós. É a nossa vida. É o nosso legado. É o legado daqueles que vieram antes e daqueles que vão vir depois, né? É preciso cuidar do corpo com a medicina tradicional e cuidar da nossa mente e emoções através das medicinas ancestrais. Isso mesmo, Janice. É maravilhosa a sua colocação. Perceba essa diversidade de medicina e se entrelaçam nessa visão do poder feminino. Sim. Né? As comunidades antigas, elas não tinham essa divisão de medicina, né? A medicina, por exemplo, o Babalaô, ele já detinha conhecimentos medicinais,
com base nas ervas, nas plantas e nos minerais, né? Então, querendo ou não, próprio responsável pela ritualística e pelo bom andamento espiritual daquela comunidade também era responsável pela saúde daquela comunidade, com medicina preventiva, com antídotos, digamos assim, né? E como que eu previno? Eu previno fazendo todos os dias, né? Eu faço a prevenção tendo um comportamento, uma conduta de bom caráter e de consciência com o meu divino, que é o meu corpo. Então, o que eu faço com o meu sangue menstrual? Né? Qual reverência que eu dou para o meu sangue menstrual? Se a gente pensa que as ritualísticas muitas vezes exigem que utilizem de sangue de outros animais, mas eu já produzo o meu próprio sangue. Será que o sangue do animal eu reverencio e entrego, e o meu próprio sangue eu dou descarga ou eu jogo no lixo para poluir o ambiente? E depois vou ora e eu para pensando no absorvente que está boiando lá na água? É grandioso se conectar também, né, com o orixá pela propriedade dele. Então, imagina você trocar o seu sangue na água de uma cachoeira. Quanto poderoso isso é. Devolver para a dona da fertilidade ali para Odoiá, no rio, a água da tua menstruação, a água que saiu de dentro de você. Devolver para aquela água que te nutriu os nutrientes que vêm dentro do sangue da menstruação. São muitos os nutrientes que tem no sangue menstrual. E você regar uma planta, de repente um manjericão ali, é o que eu faço com o meu, né? O manjericão que depois eu utilizo ele né, como tempero ali no meu molho de tomate que eu fiz. Então o axé que eu tô movimentando, desde com a terra, com a água, com as forças naturais, né? O poder ancestral que eu tô ativando no momento que eu venho ali com o sangue da minha menstruação e falo, esse é meu DNA que eu herdei de toda uma legião de mulheres poderosas, fortes. Eu trago a cura, não só para o meu útero, mas para todos os úteros que vieram antes de mim, aqueles que sofreram abuso, aqueles que foram desprezados, aqueles que foram abandonados, aqueles que foram dilacerados, aqueles que foram assassinados. Eu libero a cura de todos aqueles que vieram antes de mim, inclusive do meu, e que ele não tenha mais memórias dessas ancestrais de dor, mas que sejam memórias ressignificadas de poder e autoridade sobre aquilo. Isso são orações que nós somos conduzidas a fazer nesse momento, porque não dá para eu falar que tem uma receita de bolo, porque não tem. Você é a divindade. Você cria a sua forma de se cultuar. Não tem certo e errado. Não tem fórmula de bolo. Porque o útero é seu. E ele sabe o que você precisa para cumprir com o seu Oduipim, com o seu destino. Às vezes você não tem no seu destino ter filhos físicos, né? Às vezes, como o Iemoja colocou lá, que eu iniciei, né, a nossa live contando a história de Iemoja, falando sobre ela ter consultado Ifá para saber por que ela estava com dificuldade de ter filhos, se ela era mãe de todos, mãe de todas as cabeças. Ela tinha perdido a própria essência. Ifá falou, cultua seu ori porque você vai se lembrar de quem você é. E daí ela deu à luz a Xangô, Dada e Egungun. Só depois que ela cultuou o seu ori, se reconectou com o poder ancestral, feminino, que ela tinha dentro do próprio útero. Porque como mãe do rio, ela já nutria uma comunidade, ela já nutria plantações, ela já nutria peixes. Ela controlava as emoções, mas
tinha esquecido de sentir as suas próprias, de compreender o seu potencial. Então, é muito importante a gente ter esses esclarecimentos, né? Então, no período menstrual, né? Eu acho que antes da gente entrar nesse último tema para finalizar, que é sobre o sagrado feminino e a ritualística do sagrado feminino, é preciso a gente compreender o ciclo menstrual. Como que é o ciclo menstrual, né? E a influência disso no nosso corpo, no nosso comportamento, nas nossas relações. Então, o período pré-ovulatório, que é o comecinho do seu período menstrual, vamos colocar ali do sétimo, do segundo ao oitavo, nono dia. Então, esse pré-ovulatório é o período do arquétipo de donzela, né? Vamos usar os arquétipos. Eu não gosto muito de usar arquétipo, mas de donzela, digamos assim. Então, você está num momento de clareza mental, né? Focada, sabe o que você quer, né? Quer planejar, quer organizar, quer realizar, tá cheia de energia, cheia de ideias, a cabeça pipocando de ideias. A produtividade tá lá em cima, em alta, a autoestima tá elevada, tá no autocuidado, nossa, faz skincare, nossa, tá super animada, começou a tomar vitamina, entrou na academia, focada. Ela tá no pré-ovulatório. Ou você pode deixar para fazer esses planos dentro do seu período pré-ovulatório, que é um período que você vai estar mais voltada para o autocuidado, com novas perspectivas, pronta para a mudança, planejando, se organizando, se colocando. Então a mandala lunar ajuda muito, porque você vai entender em qual momento que você tá, se você tá nesse período pré-ovulatório, se você tá nesse momento da donzela. Então, nesse momento é o momento que você pode marcar reunião, é o momento que você pode iniciar novos projetos, é o momento que você vai poder fazer bastante interação, né? Que você vai estar disposta a fazer bastante interação, vai estar mais comunicativa, vai estar mais produtiva, vai estar mais... o equilíbrio vai estar pendendo mais para a força do lado direito, da racionalidade, da produtividade, que é uma energia mais masculina, né? E aí a energia tá em alta, nossa, pode ser assemelhada ao período da primavera da Terra, digamos assim, né? E para a lua crescente. Então é o momento em que as coisas estão começando a desabrochar, a aparecer. É o primeiro momento ali, né? Que sai do mundo das ideias e começa a execução. Então tá bem voltada à juventude, né? O começo de tudo, o planejar para o futuro. É o momento de semear, de planejar, de prospectar. Aí vem um segundo momento nosso, que é o momento da ovulação. Esse momento é o momento do arquétipo de mãe, né? Então é o momento em que você tem mais libido. É o momento que o cuidado não é maior com você, mas é maior com o outro. É o momento que você quer cuidar do outro, você quer mimar mais o outro, mas você também tem uma necessidade de ser olhada, de ser mimada, né? Você quer mais atenção também para si. Porque você tá se doando e você cria expectativas de que o outro também faça o mesmo, é o mínimo, né? Faça o mesmo por você, mas nem sempre as outras pessoas estão na mesma pegada que você, porque você está naquele momento, você está naquele ciclo. Então, a decepção não é com o outro, a decepção é com a expectativa que você criou pelo momento que você está passando e que você espera que o outro compreenda e retribua aquela expectativa que você colocou. Mas é bom a gente ter essa visão de qual período a gente tá, pra gente falar, não, tô sendo emocionada, tô no meu período de ovulação, tô no meu arquétipo de mãe. Mas aí também é um momento que você fica mais criativa, né? Que você tá gerando, você tá fertilizando. Então, querendo ou não, você tá produzindo e criando, tá muito mais criativo.
e tá proativa, né? Tá fazendo como uma mãe várias coisas ao mesmo tempo, né? Tá mais sociável, tá com uma comunicação mais clara, mais compreensiva, ouve mais, né? É o verão, né? É o momento verão da mulher. E como lua, seria a lua cheia, né? A lua que nos nutre, a lua abundante, né? A lua que aduba, que faz crescer, que faz nascer, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui para responder, mas deixa eu só concluir esse raciocínio. Aí tem um período pré-menstrual, né? Que é o período que eles chamam lútea, que é o arquétipo da feiticeira. Então, é um momento também que a gente tem que entender que a gente tem menos energia, que a gente tem que ficar mais olhando para dentro, né? É um momento de introspecção, né? É um momento de muitas emoções e muitos sentimentos desequilibrados, porque a gente acaba olhando para a sombra, a gente olha para o que falta, a gente olha para o que não tem. Então é um momento de transformar também, porque é um momento de você olhar para as falhas e pegar aquela distância, né, que eu tinha falado antes, dar aqueles passos para trás, pegar aquela distância para poder olhar de um outro panorama e fazer as mudanças necessárias para uma vida mais equilibrada. Então é um momento que a gente olha para a sombra porque a gente fica mais introspectiva, né? E analisar esses padrões e essas sombras é o que faz a diferença, porque é o que faz a gente evoluir como mulher. Então, esse momento da feiticeira, né? A gente coloca até feiticeira, vem de fetiche, né? Fetiche é uma palavra francesa que não tem muito a ver nem com a cultura nossa, indígena, afro-brasileira e nem africana, mas ao mesmo tempo é muito utilizado, né? Como uma forma de rotular e práticas como práticas de bruxa, de feiticeira, mas porque domina alguns conceitos relacionados à natureza, à divinação do corpo e à divinação das plantas e dos minerais. Então, no momento de lua, assim, fazendo uma correlação com a lua, o pré-menstrual seria a lua minguante. Então é onde a gente banha as coisas, é onde a gente deixa o que tem que deixar, é onde a gente tem um momento de limpar, de carpir, de polir. E já entrando nesse tema, eu respondo a pergunta da Nucleia, minha amiga, confidente. Que ela falou que ela já tá no período de menopausa, né? E o período de menopausa é um dos que se assemelha a esse período de lútea, né? Que é o período da feiticeira, o período pré-menstrual. Então a mulher na menopausa, ela vivencia esse período de lútea de uma forma muito mais, como que eu posso dizer assim, profunda. E de algumas maneiras até um pouco mais agressiva. Porque é um momento onde a mulher está mais madura, onde a mulher tem autoridade sobre diversas dores e que às vezes carrega dores que nem foi curada e que olhar para essas sombras é quase que perder o ritmo das coisas, né? Olhar para essas sombras, se doar, fica nessa alternância do período de ovulação para o período... Porque, na verdade, a pessoa não ovula mais. Então, ela vai ter sempre esse período de lútea da feiticeira e o período da anciã, que é o período do desapego, né? Então, é um momento assemelhado à menopausa, esse período da feiticeira. Porque é um período de introspecção, é um período de muitas emoções, de muitos sentimentos, mas que você normalmente não se relaciona com ninguém por diversos fatores, né? Tem um respeito maior pelo seu corpo fala com você de uma forma diferente, já tem uma maturação para compreender as mensagens do seu corpo.
Então, respondendo aí a pergunta. E a menstruação, porque esses ciclos, mesmo quem não tá passando pelo... mesmo quem não menstrua mais, quem já está na menopausa, tem essas influências até por parte do magnetismo do bioma terrestre. Então, essa energia, ela continua se movimentando dentro da mulher, mesmo que ela não menstrue mais. Claro que a mulher que está nesse período aí de fertilidade, é um período onde a mulher movimenta energias com mais frequência, digamos assim. Então, essas características são mais evidentes. Mas a mulher que está na menopausa, ela não deixa de ter essas características. Só que alguns momentos mais acentuados do que outros, né? Porque como não há ovulação, então esses sentidos vai ter menos libido, né? Vai sentir mais necessidade de autocuidado do que cuidar do outro, né? Vai sim querer ser mimada, vai ter um momento lá de proatividade, de criatividade, mas tudo isso com uma intensidade menor do que antes, do que no período em que ela estava no período reprodutivo. Menstruação, né, que é o último estágio aí, que é o estágio do arquétipo da anciã. Então, é um momento de pausa, é um momento de descanso, é um momento de deixar ir, é um momento de reflexão, é um momento de conexão com o seu eu, é um momento de intuição, é um momento de deixar ir o que tem que ir para vir o novo. É o inverno, né? Como a lua nova. Então, é um momento de repousar, de descansar. Então, a menopausa também, assim como o período pré-menstrual, o momento de lútea, é o momento em que a mulher está mais madura e que deixa aí o que precisa ir. Porque ela já entendeu que ela não tem mais tempo a perder. Porque ela já entendeu se comunicar com o seu próprio corpo, né? A experiência de vida trouxe isso a ela. Então, nós compreendermos qual fase da vida, qual estágio do nosso ciclo lunar, da nossa menstruação, isso é muito importante. E a mandala lunar vai ajudar vocês nisso, né? Então, em resumo, assim, resumindo rapidamente o que é uma mandala lunar, é um diário de uma mulher, né? Com as suas fases, os seus ciclos, no formato de uma mandala circular, e que você vai pintando aí ao longo do mês o que você está sentindo, suas emoções. Então tem a palheta lá de cores e você vai colocando ali, você pode escrever também, né? Dentro daquele espaço, escrever então o início do mês, fiquei irritadiça, muito emocionada, baixa concentração, produtividade baixa. Você já vai entender o quê? Que esses sintomas do seu corpo, o seu corpo está te comunicando que você tem que estar num tempo de olhar para dentro, num tempo de pausa, num tempo que você tem que descansar, que você não pode ficar marcando reunião nessa data porque você não tá com a sua bateria social totalmente carregada, né? Que você tem que ficar mais encolhidinha com o seu cafezinho, com o seu chazinho, né? Entrar em contato com suas ancestrais através de meditação, sozinha, se reconectar com o seu eu, no momento de inverno, de recolhimento, né? De contato com o fogo para se aquecer, para se reenergizar para o próximo período, né? Que é o período pré-ovulatório de novo. Então, é importante ter a mandala lunar como uma ferramenta de autoconhecimento e para você também organizar o seu calendário familiar, profissional para dentro desse momento. É importantíssimo isso também, né? Ai, gente, eu nem sei que horas são, me atualizem. 9h40, meu Deus! Eu achei que eu não ia falar nem 1 hora, eu já tô falando 1h e 40 minutos. O coletor menstrual. Então, o que é pra gente finalizar? Ele foi criado em 1930, né? Ele é de silicone. Camila, como que faz pra usar isso? Deixa eu colocar o pedestal de pezinho, porque eu tô segurando ele, porque eu tô muito baixo. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Você vai... Tem 2 formas de utilizar. Você pode só dobrar o meio assim. Ele tem um aplicador também que pode ser utilizado. Esse aplicador,
Você encaixa, tá vendo essa pontinha aqui? Essa pontinha ajuda na hora de tirar, tá bom? E na hora de colocar ela também ajuda porque ela tem um encaixe no aplicador. Tem que tentar mostrar aqui, ó, tá vendo? Deu pra ver direitinho. E aí tem esse encaixe no aplicador aqui, ó. Eu, sinceramente, não uso muito aplicador, não. Não me adaptei a ele, porque o primeiro que eu comprei não veio com aplicador. Aí você encaixa o aplicador aqui embaixo. Você também pode fazer que nem eu fiz, assim, ó. Né? Dobrar uma parte para dentro, bem justinha, e vir enrolando ela até a ponta. Ai, Camila, que difícil! Ah, mas é revolucionário. Introduz no canal vaginal, o aplicador vai te ajudar a colocar um pouquinho mais para dentro, para você não se machucar com os dedos. Então o aplicador te ajuda a empurrar um pouquinho mais para dentro e você vai sentindo o quanto é confortável para você. O mais importante é descobrir a posição que você se sente mais confortável para utilizar. Como assim? Para eu colocar, normalmente, eu prefiro na posição deitada, porque eu sinto melhor meu corpo. Mas, em alguns momentos, eu tô no banheiro, por exemplo, do trabalho. E aí eu tenho que colocar sentada. Então, eu respeito o meu corpo, mas também, normalmente, eu faço sentada já para me habituar. Porque eu sei que tem lugares que eu não vou conseguir ficar deitada, por exemplo. Então, de cócoras é uma boa forma de eu colocar e de eu tirar. Sentada no vaso mesmo é uma ótima forma de eu colocar e de eu tirar, até porque na hora que eu vou tirar, ele fica preso, né? Ele tem esses buraquinhos aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem esses buraquinhos aqui porque ele faz uma pressão. Então ele fica preso ali no seu canal vaginal como uma tacinha recolhendo todo o seu sangue. E você pode ficar com ele até 6 horas, né? Até no máximo 8. Mas 6 horas normalmente, no meu primeiro dia, como o meu fluxo é mais intenso, 6 horas eu tiro, lavo com água corrente e sabão, coloco novamente e fico mais 6 horas. Né? E é sensacional, porque você vai no banheiro e faz xixi, você não vê, que você esquece, às vezes você tá menstruada, né? Vai no banheiro, enfim. E faço guardo, o que eu faço? Eu tenho um copinho que veio junto, esse copinho eu coloco lá dentro e fecho, ponho na bolsa. Camila, não fede? Não. Se é no mesmo dia, não. Né? Alguns rituais esperam até o final do ciclo para poder jogar tudo de uma vez, porque aí você rende com um pouquinho de água, rega suas plantas. É importante você conhecer a terra que você vai fazer esse tipo de ritual, né? Então, normalmente num vasinho de planta que é seu, e você coloca ali as suas intenções. Então você coloca ali o seu pensamento, você coloca ali, porque o seu corpo preparou para receber um indivíduo e aquele indivíduo não nasceu. Então o seu corpo ele fica frustrado, digamos assim. Poxa, nós fizemos toda uma movimentação de fertilização aqui, né? Nós enchemos todas as veias ali do útero para poder acolher um zigoto que não veio, né? Os óvulos ficam, nossa, frustrados porque foi toda uma produção, né, dos ovários e não teve bebê. E aí o corpo entra em modo de destruição e isso afeta até as nossas emoções, porque a gente também começa a entrar num modo mais destrutivo. De frustração mesmo. Ai, vamos destruir tudo porque não deu certo. Então nesse momento você se sente feia, nada te satisfaz. Nenhuma roupa te cabe, fica bem. Ai, a maquiagem não ficou boa, o cabelo nem pensar. Nossa, nada que eu faça no cabelo resolve hoje, né? Porque eu tô no meu momento de destruir as coisas, porque o meu corpo entende que não tem bebê, vamos destruir, vamos recomeçar o ciclo, né? E aí você, é uma forma de você respeitar, né, o seu corpo divino e falar assim, ó, não, esse sangue aqui, ele não vai gerar um bebê, mas ele vai gerar um projeto, ele vai gerar fertilidade na minha vida, ele vai gerar saúde, ele vai gerar e despertar tal situação. E aí eu tô fertilizando meus projetos, eu tô fertilizando meus objetivos, tô pegando aquela energia de fertilidade
intencionando ela, usando o meu poder feminino de forma consciente, usando o meu corpo divino e a divinação do meu corpo de uma forma consciente, intencionando, aproveitando e explorando o potencial do meu Ejé, do meu sangue, apaziguando uma relação com Onilê, com a terra, que é aquela que acolhe quem faz a passagem. É a terra que faz a transmutação da vida para a morte, né? E você jogar o sangue da sua menstruação ali, você tá, de alguma maneira, apaziguando aquela energia que quer se alimentar de sangue. Sangue esse que pode ser um sangue de renovo, porque vai nutrir aquela terra. Então, eu espero de alguma forma ter contribuído para vocês. Nós vamos para 2 horas de live. Então, eu acho que é muito tempo, né? O coletor menstrual ele foi criado em 1930. Ele é um produto de silicone, como eu mostrei para vocês. Ele possui um formato de taça, né? Ele é um pequeno copinho mesmo que vai acolher ali a sua menstruação. Às vezes eu tô com corrimento, eu vejo o corrimento. Então você consegue ver o sangue, a coloração, o cheiro, a textura, né? Se tem coágulo, se não tem, você compreende muito mais o seu corpo, né? E as mensagens que o seu corpo tem para passar para você. E por ele ser de silicone, ele se molda ao corpo da mulher e a mulher acaba conhecendo um pouco mais. Camila, tem gente que consegue não se adaptar? Tem. Tem muitas mulheres que não se adaptam, tentam, compram, falam mal, não gostam do coletor menstrual. Mas porque tá ainda nesse processo de autoconhecimento e às vezes até desistiu disso, né? Então, é isso, assim, não vamos desistir porque é algo ancestral, assim, né? Resgata o culto ao nosso sagrado feminino. E para as mulheres que não menstruam, vocês também podem cultuar o seu sagrado feminino normal na menopausa, tá? Vinculado com o período da lua, você pode fazer as suas ritualísticas, né? E com a mandala lunar, você também pode notar as variações de humor que você tem no decorrer do mês, porque acontece uma variação hormonal, mesmo que a mulher não menstrue. Ela passa por variações hormonais. E na hora de você apontar para o endocrinologista, para o médico, para ele fazer uma reposição hormonal, se você tem uma mandala lunar com as anotações das suas alterações de humor, alteração de comportamento, alteração emocional, facilita muito o trabalho do profissional. Muito, né? Até para poder te dar uma orientação com relação à medicação e com relação à reposição dos hormônios necessários, né? Então, é isso, só não pode passar de 12 horas com o coletor, porque senão acontece caso de choque tóxico, né? Mas o sangue, ele não tem contato com a pele, ele fica dentro do silicone, então não dá nem para ficar com alergia, sabe? É um método que não prejudica o meio ambiente, é muito eficaz, é muito bom, e é isso, né? Coletei meu sangue, agora o que eu faço? Faz o ritual, né? Dilui com um pouquinho de água ali, eu trago os 4 elementos, água, fogo, ar e terra, né? Então um vasinho de planta, faço no banho um copinho de água, um incenso, né? Uma pedrinha de cristal, uma plantinha, né? A terra onde você vai depositar o sangue diluído, né? E fazer as suas intenções, os seus pedidos, né? Falando que aquela fertilidade não vai ser desperdiçada, mas vai ser utilizada conscientemente como uma potência feminina, como um poder feminino ancestral, não só meu, mas de todas aquelas que vieram antes de mim, né? Então eu agradeço os ouvidos abertos, né? Os corações abertos, os ouvidos atentos. Agradeço de verdade a oportunidade do Projeto Ludumare. Agradeço a todas que estiveram aqui comigo durante esse período e permaneceram comigo até o final, todas e todos e todes. Espero que vocês tenham acesso à mandala lunar e consigam criar dentro da sua comunidade, do seu meio familiar,
formas de eles respeitarem o seu tempo, o tempo do seu ciclo lunar, para que as relações sejam mais harmoniosas, para que você seja explorada na tua potência, no seu poder feminino da melhor forma possível, né? Espero do fundo do meu coração que esses ensinamentos ancestrais cheguem a mais mulheres, né? Que essas práticas transformem a vida de vocês assim como transformaram a minha vida, né? Hoje eu tenho um outro olhar para o meu corpo, hoje eu já não tenho mais medo de ter um câncer no colo do útero, porque eu sei que eu estou manipulando as energias para que a cura seja sempre uma manutenção ali no meu útero, no meu dia a dia, no meu canal vaginal, na minha ione sagrada, no meu portal da vida. E agradeço a todas as amigas, Marília, Janice, né? Então, os comentários aqui, eu tentei contemplar todos os comentários aí, mas só para finalizar com uma fala da Janice aqui, é grandioso aprender isso, que para conectar-se com o sagrado feminino e com a espiritualidade e a nossa ancestralidade é mais simples do que imaginamos. Né? É olhar para nós, é ouvir o nosso corpo, né? Isso é poderoso. E agradeço de verdade as amigas que estiveram aqui comigo, né? Essa realização, me sinto mais potente agora, sinto que eu venci uma barreira, né? E tô muito, muito, muito feliz de verdade. Muito obrigado, uma excelente noite, um excelente sábado, um excelente final de semana a todas, uma ótima semana, um ótimo mês de abril. Hoje começa um novo mês, né? Então, que as energias se renovem, que a prosperidade adentre sua casa, sua vida, que a saúde seja cultivada nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, na sua alimentação, né? Que as boas relações sejam cultivadas, que, enfim, todos os irês, né? Toda boa sorte, todos os caminhos abertos, tudo de mais maravilhoso na vida de todos vocês. Muito obrigado. Axé, até mais.